O grupo de trabalho criado pelo governo supostamente para combater o discurso de ódio e o extremismo na internet é na verdade um grupo militante de esquerda, e eu vou provar isso para você nesse vídeo. O trabalho que nós realizamos foi muito simples. Nós consultamos a portaria número 129 de 17 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de fevereiro de 2023, que continha os nomes das pessoas que fariam parte desse grupo de trabalho. Segundo a portaria número 129, seriam 24 representantes, supostamente, da sociedade civil. Diante dessa lista de pessoas, nós pegamos então cada um desses nomes e pesquisamos um pouco mais a fundo para ver como cada uma dessas pessoas já se manifestava na internet anteriormente. E que fique bem claro desde já que tudo aquilo que eu vou falar e mostrar a partir de agora não tem absolutamente nada contra cada uma dessas pessoas, e sim ao fato de o governo ter criado um grupo para supostamente combater o extremismo e ter selecionado 24 pessoas que estão apenas em um dos extremos. Vamos lá, o primeiro nome é Manuela Pinto Vieira Dávila, conhecida nacionalmente como Manuela Dávila. Além de jornalista, Manuela Dávila é política também, já foi deputada e foi candidata à vice-presidência em 2018 junto com Fernando Haddad. Apesar de ser filiada ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila tem uma estreita relação com o PT, tanto que, vendo o perfil dela no Instagram, que logo na descrição ela já se auto-intitula como feminista e como marxista também, nós vemos publicações com o Lula, nós vemos foto com a Dilma parabenizando-a pelo seu aniversário, nós vemos também uma publicação comemorando a eleição do Lula em 2022. E como Manuela Dávila já é figura conhecida nacionalmente, nós nem precisamos ir além nessa pesquisa. O primeiro nome da lista, então, é abertamente uma pessoa militante de esquerda. O segundo nome dessa lista é Camilo Onoda Caldas. Camilo Onoda Caldas, segundo o perfil dele no Instagram, é advogado, professor e escritor, e dando uma olhada no perfil dele no Instagram, nós percebemos aqui, por exemplo, uma publicação que mostra que ele é diretor do Instituto Luiz Gama. O Instituto Luiz Gama também tem um perfil no Instagram que descreve o que é esse instituto, como uma associação civil que atua na defesa das minorias e dos direitos humanos. É um movimento de esquerda também. Além disso, o Camilo tem publicações no seu Instagram como essa, falando sobre o fascismo. Outra publicação que envolve fascismo é essa, compartilhando um conteúdo do Instituto Luiz Gama e trazendo aqui no final da legenda dessa publicação a seguinte frase: "Isso é compromisso na luta contra o racismo e fascismo. Estamos unidos nessa luta. Fascistas não passarão." Essa última frase é muito conhecida de movimentos de esquerda, principalmente em protestos. E como eu já mostrei para você em um vídeo anterior aqui, essa narrativa construída pela esquerda para chamar a direita brasileira de fascista não faz sentido nenhum. Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui nos vídeos anteriores que eu mostro isso para você com provas irrefutáveis. Outra publicação que nós vemos aqui no perfil do Camilo é também uma foto dele com o amigo dele, Silvio Luau, que é o atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania no Brasil. Inclusive, foi esse o ministro que compôs esse grupo de trabalho. O próximo nome da lista é Christian Dunker, psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Dando uma olhadinha aqui no perfil no Instagram do Christian Dunker, nós vemos publicações aqui como, por exemplo, essa que mostra que ele participou de um debate chamado "Chegou a hora de derrotar Bolsonaro". Outra publicação aqui dele compartilhando um link de um texto dele na coluna dele na UOL, chamado "A Pornografia como Método Bolsonarista". Mais uma publicação dele dizendo: "Há 2 anos e meio, eu e outros 7 colegas da USP alertávamos sobre a tendência de fascistização do bolsonarismo". Tem também vídeo dele entrevistando Guilherme Boulos e, por fim, um vídeo aqui do canal dele no YouTube que tem como título "Os bolsomínios estão fora da realidade", Christian Dunker falando nisso. Ou seja, mais um nome abertamente de esquerda. O próximo nome da lista é Esther Solano. Pesquisando aqui os perfis da Esther Solano, nós não encontramos perfil no Instagram, encontramos o perfil dela no Twitter, mas não tem nenhuma publicação, então nós encontramos alguns dados dela no site Escavador. Nesse site é possível ver que a Esther Solano tem mestrado em Ciências Sociais e doutorado também em Ciências Sociais. A Esther Solano é autora de alguns livros, dentre eles o título "O ódio como política, a reinvenção das direitas no Brasil". Outro livro dela é "As direitas nas redes e nas ruas, a crise política do Brasil". E outro livro escrito por Esther Solano é "Feminismo em Disputa, um estudo sobre o imaginário político das mulheres brasileiras". Ou seja, Esther Solano é mais uma pessoa que faz parte de um movimento de esquerda. Próximo nome dessa lista é Felipe Mendonça. Felipe Mendonça tem no seu perfil do Instagram a descrição como advogado e professor, doutor e mestre
mestre em Direito do Estado pela USP. No seu Instagram, Felipe Mendonça tem publicações como essa do dia 29 de setembro de 2022, pouquíssimos dias antes do primeiro turno das eleições, em que há uma foto do já falecido ator Paulo Gustavo, e sobre essa foto está escrito: "Por você, Lula no primeiro turno, fora Bolsonaro, genocida". Outra publicação dele, presta atenção, dizendo o seguinte: "Quero me manifestar a favor do devido processo legal para Bolsonaro, que nenhum juiz destrua o processo por populismo, que tenha ampla defesa e contraditório e que sua prisão processual seja justificada e fundamentada, e que ele pague aqui por todos os crimes que cometeu". Me desculpe, mas é impossível não rir com essa publicação, tendo em vista o que nós testemunhamos no processo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tudo bem, vamos adiante. Outra publicação: "Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair em cana. Vai para o amarelo de Bangu, covarde de M". Lembrando que essa pessoa vai integrar um grupo de combate ao discurso de ódio. Outra publicação mostra a participação dele em um debate chamado "A Ofensiva das Instituições para Combater o Fascismo Bolsonarista". Portanto, Felipe Mendonça é mais um integrante de movimentos esquerdistas. O próximo nome é Felipe Neto, e eu praticamente não preciso falar sobre isso, pois eu já tenho inclusive um vídeo falando especificamente sobre ele, postado aqui anteriormente. O Felipe Neto é famoso principalmente pelo seu canal no YouTube, com quase 45 milhões de inscritos. No seu perfil do Instagram, ele tem mais de 17 milhões de inscritos também, e foi uma das pessoas que mais atuou ativamente na campanha de Lula em 2022. No seu Instagram nós temos foto aqui dele junto com o Lula, fazendo L. Tem foto dele aqui também, além do Lula, com o Freixo, que era candidato lá no Rio de Janeiro. E o mais interessante do Felipe é que alguns dias atrás começou a circular bastante na internet um tweet antigo dele, que está aparecendo aqui embaixo na sua tela, em que ele trazia essa bela frase aí que eu não posso nem ler para esse vídeo não ser censurado. Essa frase é de 5 de maio de 2021 e ele compartilhou recentemente no Twitter dele esse próprio tweet feito por ele algum tempo atrás, dizendo o seguinte: "A extrema-direita está viralizando esse tweet para dizer que não posso combater o discurso de ódio, pois falei essas coisas sobre o líder deles. A melhor parte, não tem nome de ninguém no post, eles apenas admitem que Bolsonaro é isso. Intolerância com genocidas não é ódio, é resistência". O que o Felipe não compreendeu até agora é que não tem nada a ver com quem ele estava acusando nesse tweet, seja Bolsonaro, seja lá quem for, e sim a hipocrisia da pessoa estar transmitindo o ódio da maneira mais pura possível em um texto e hoje integrar o grupo de combate ao ódio e ao extremismo nas redes sociais. Felipe Neto, que inclusive em 2018 falava as mesmas coisas do Lula, como nesse vídeo aqui. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista. Você é ou é ou é tá recebendo dinheiro pra fazer isso? Enfim, é mais uma pessoa que está nesse grupo. O próximo nome é Guilherme Stolle Paixão e Casarões. No perfil do Instagram do Guilherme Casarões, nós encontramos aqui que ele é cientista político, professor da FGV, que ele estuda sobre política externa e extrema-direita no Brasil. E dando uma olhada aqui nas publicações dele, nós encontramos publicações como essa: "Liberdade para o bolsonarismo não é sinônimo de autonomia. É a liberdade do empresário para assediar o trabalhador, liberdade do pastor para coagir os fiéis, liberdade do marido para impor à mulher seu lugar na relação. Liberdade sem igualdade ou justiça é a lei do mais forte". Outra publicação dele: "A controversa decisão do TSE sobre a Jovem Pan é reflexo da enorme dificuldade que autoridades eleitorais enfrentam no combate à desinformação em massa. Em 18, as fake news vinham no WhatsApp e da boca dos políticos. Em 22, elas são normalizadas por uma emissora de rádio e TV". Ou seja, uma defesa da censura prévia que aconteceu contra a Jovem Pan nessa data, e também acusando a Jovem Pan de estar disseminando informações falsas. Outra publicação dele aqui do dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições, postando abertamente Lula presidente. Outra publicação dele aqui no dia 2 de janeiro, compartilhando a capa do New York Times com uma foto da posse do Lula. Tem publicação aqui no Twitter também da Globo News, dizendo que ele comentou aqui em uma matéria dizendo que a extrema-direita se orienta por ódio, medo e ressentimento para
para construir narrativas e potencializá-los como instrumento político. E por fim, uma outra publicação dele aqui no Twitter, no dia 26 de outubro, antes do segundo turno das eleições, dizendo: o maior legado do bolsonarismo é a subversão de nossa forma de pensar e fazer política. Demoliu a ideia de democracia pluralista e em nome da tirania da maioria. Substituiu o sincretismo multirracial pela identidade nacionalista cristã. Matou a linguagem de tolerância e consenso. Ou seja, mais um nome abertamente militando para a esquerda. O próximo nome da lista é João César de Castro Rocha. No seu perfil no Instagram, o João César tem na descrição: professor titular de literatura comparada da UERJ, pesquisador do CNPq, autor de 13 livros e organizador de 32 livros. No seu perfil no Instagram, nós temos aqui uma publicação do dia 23 de outubro, pouco antes do segundo turno das eleições, em que ele postou um vídeo do Lula e escreveu na legenda: vamos assistir ao futuro presidente do Brasil? Outra publicação dele do dia 20 de fevereiro desse ano, compartilhando uma publicação do Lula em que ele dizia: amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia. Na legenda dessa publicação, o João Rocha escreveu: o Brasil voltou a ter um presidente de todos, não apenas de seus eleitores. O vacinado, se referindo a Bolsonaro, pelo contrário, ignorou a tragédia na Bahia porque o governador era do PT. Outra publicação aqui do dia 8 de janeiro, em uma foto escrito: tô contigo, Lula, e a legenda: vamos derrotar o terrorismo golpista? Bolsonarismo virou organização criminosa. Outra publicação mostrando aqui que ele participou de uma live, papo de intervalo, o papel do professor no combate ao fascismo. Outras publicações aqui dele no Twitter, no dia 30 de outubro, após o resultado das eleições em que Lula foi declarado como vencedor, criticando grupos bolsonaristas, criticando a Jovem Pan, criticando o Brasil Paralelo, elogiando Lula e por aí vai. Ou seja, mais um nome abertamente militando para a esquerda. Próximo nome é Isabela Oliveira Calil, conhecida como Isabela Calil. Olhando aqui o perfil dela no Instagram, nós vemos na descrição que ela é PhD em antropologia, professora e é coordenadora do Observatório da Extrema Direita. O Observatório da Extrema Direita tem também perfil no Instagram, que é isso que está aparecendo na sua tela agora. Vamos dar uma olhada agora nas publicações da Isabela no Instagram. Tem uma publicação dela compartilhando aqui um podcast que ela participou do Estadão, que tem como título A Retórica do Ódio Bolsonarista e seu papel nas eleições. Outra publicação dela dizendo: lembrando aqui de quantas vezes eu ouvi que pesquisar fascismo e extrema-direita não era relevante, porque afinal são só uns garotos na internet. Isso dia 9 de fevereiro de 2022. Publicação dela aqui no dia 26 de agosto de 2022, logo após a entrevista do Lula ao Jornal Nacional, com a hashtag Lula no JN, fez um deslocamento importante para o imaginário popular, do Bolsonaro forte e viril que manda no Congresso para o Bolsonaro bobo da corte e que não manda em nada. Para a imagem de Bolsonaro que se apoia na masculinidade, força e violência, isso não é pouca coisa. Outra publicação dela aqui: conversei com a Natuza Neri sobre as características da extrema-direita contemporânea, como chegamos até aqui e o que pode ser feito para desradicalizar da sociedade brasileira. E olha só o título do podcast: A Incubadora de Terroristas no Brasil. E mais alguns posts dela aqui no dia 30 de outubro, logo após o resultado das eleições. Que saudade de ouvir um presidente de verdade discursar. Tanta gente trabalhou para isso de tantas formas, apenas gratidão. 4 anos que foram uma eternidade, mas acabou. Ou seja, mais um nome de uma pessoa militante da esquerda. Próximo nome é a Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino, conhecida como Letícia Cesarino. O perfil dela no Instagram não tem descrição, mas numa publicação aqui aparece que ela é professora e pesquisadora da UFSC. Tem uma publicação dela aqui compartilhando um evento que ela participou no Rio Grande do Sul, chamado Mundo do Avesso, Reflexões Tecnopolíticas sobre o Futuro da Democracia. Outra publicação dela aqui na Folha de São Paulo é um podcast com o título Extrema Direita não pode jogar sozinha nas redes, e algumas publicações dela no Twitter. Uma das coisas que a direita entendeu bem é que está na base do seu discurso fraudulento é que o oposto da crise não é a normalidade, mas a prosperidade. Outro tweet: bolsominions a todo vapor no algoritmo do No True Scotsman para lidar com a chacina de Sinop. E por fim, paciência zero para esses filhotes de Elon Musk. Outro nome dessa lista: Dolores Aronovich Agüero, mais conhecida como Lola Aronovich. No perfil dela no Instagram não há nenhuma publicação. Na descrição do perfil ela diz: professora na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, cronista de cinema, feminista, de esquerda, blogueira, que escreve todo dia, ingrata com o patriarcado desde criancinha. Mais de esquerda do que isso, impossível. A Lola é famosa pelo seu canal no YouTube, que tem mais de 16 mil inscritos, chamado Fala Lola Fala. No canal dela no YouTube há alguns vídeos como, por exemplo, esse, que tem como título Bos Hitler, em que aparece de um lado um vídeo do Bolsonaro e do outro o Hitler representado em um filme, se eu não me engano o nome desse filme é A Queda. Outro vídeo dela que tem como título O Papelão dos Pró-Vida. Outro vídeo que tem como título Facebook e
ódio, um discurso em comum. Outro vídeo, vamos gritar fora Bolsonaro, ou seja, mais uma pessoa abertamente militando para a esquerda. Próximo nome dessa lista é Luz Marina Campos Garcia. No seu perfil no Twitter, ela se descreve como teóloga, pastora luterana, pesquisadora em direito da FND, UFRJ, e dando uma olhada aqui nas suas publicações nós encontramos, por exemplo, o golpe contra Castilho, que foi um presidente derrubado do Peru, provocou forte reação popular. O povo pede a renúncia de Goulart e novas eleições. Novas eleições não resolverão o golpismo fujimorista do Congresso e a provável eleição de alguém da direita, mas é a opção menos pior. Lembrando que o Pedro Castilho tentou em um dia dissolver todo o Congresso do Peru para assumir integralmente o poder sobre o país e não deu certo esse golpe. Ele foi derrubado e foi preso. Só que a esquerda considera isso agora como um golpe contra Pedro Castilho. Outra publicação dela no Twitter é uma foto escrito "Tô contigo Lula" no dia 8 de janeiro, escrito "Intervenção federal é a medida correta para deter os terroristas bolsonaristas". Mais uma publicação dela escrito "Emoção ao falar dos pobres, como é bom voltar a ter um presidente que se emociona com a vida do seu povo. Viva Lula". Mais uma publicação dela aqui no dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições, escrito "Pronto, lulei". Mostra uma foto dela tendo ido votar com uma camisa vermelha do PT. E aqui uma foto do dia 29 de outubro, 2 dias antes do segundo turno das eleições, em que ela se mostra aqui fazendo panfletagem de campanha para o Lula. E por fim uma foto dela aqui, uma lembrança de março de 2020, uma foto dela ao lado de Lula em Genebra, ou seja, mais um nome abertamente militando para a esquerda. Próximo nome da lista é Magali do Nascimento Cunha. No seu perfil do Instagram, nós encontramos aqui na descrição: pesquisador em comunicação e religiões, articulista do site da revista Carta Capital. No seu perfil do Instagram, dia 30 de outubro, segundo turno das eleições, dia de muita esperança, um Brasil livre do ódio, da fome, das armas, etc., com a camisa do Lula indo fazer o seu voto. Outra publicação aqui do seu Instagram: esta passagem de faixa sacramentou o enterro do perverso no lixo da história. Viva o povo brasileiro, viva a democracia. E uma foto da posse do Lula, publicada no dia 1º de janeiro. Outra publicação: grave, enquanto uma parte dos bolsonaristas invadem o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, outros ficam para trás orando por eles. E ela escreveu aqui na legenda: quando igrejas se casam com o fascismo, dá nisso. Mais uma publicação dela aqui da posse do Lula. E por fim ela compartilhando um texto aqui do Bernardo Melo Franco, dizendo Bolsonaro se vingou dos Yanomamis, ou seja, mais uma pessoa militando para a esquerda. Próximo nome da lista é Marcos Chucuru. O Marcos Chucuru é conhecido como Marcos Cacique. Ele é cacique do povo Chucuru de Orurubá. O Marcos inclusive já foi eleito prefeito lá em Pesqueira, Pernambuco, mas o TSE, quase 2 anos depois, confirmou a sua inegibilidade por uma condenação que ele recebeu, se eu não estou enganado, em 2005. Tem foto dele aqui no Instagram fazendo campanha para o Lula, tem foto dele aqui abraçando o Lula, tem ele compartilhando o vídeo do Lula também, tem ele dizendo parabéns presidente Lula, parabéns pelo aniversário e pela trajetória de luta, trabalho e dedicação em defesa do povo brasileiro, seguiremos lutando para nesse domingo, dia 30, garantirmos o maior presente que poderíamos receber, a vitória da democracia, ou seja, mais um nome de uma pessoa militando pela esquerda abertamente. Próximo nome dessa lista é Michel German. O Michel German tem o seu perfil no Twitter aqui que tem como descrição: professor de Sociologia da UFRJ, pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém e um torcedor esperançoso do Hapoel. Olha só um vídeo no canal dele no YouTube: por que digo que bolsonarismo é nazismo? Publicações dele aqui no Twitter no dia 8 de janeiro. Teve até dirigente escrevendo nota e usando estrutura comunitária quando eu escrevi isso 1 ano atrás. Mas agora eu repito, não há mais que se tratar por bolsonarostas os apoiadores do ex-presidente. Eles são nazistas. Aguardo sem esperança um reconhecimento do erro. Outra publicação: nazi-bolsonarismo atuando a partir das suas agendas clássicas desde os anos 1990. Objetivo: guerra civil. Outra publicação: não existe bolsonarismo radical porque bolsonarismo é nazismo e não há nazismo moderado. Outra publicação dele compartilhando: quem não se emocionou com esse momento está morto por dentro ou é fascista, que é um outro modo de estar morto por dentro, mas desejando a morte de cada grupo representando nessa imagem. Não sou fascista, não tô morto por dentro e não me emocionei nem um pouco com essa cena, mas tudo bem. E por fim, compartilhando aqui um vídeo do Gregório do Vivier falando sobre desnazificação do Brasil. Nesse ponto aqui eu parei de pesquisar, porque uma pessoa que compartilha, que leva a sério um vídeo do Gregório do Vivier, é impossível de ser levado a sério. Ou seja, no fim das contas, esse é um dos principais militantes de esquerda que faz parte desse grupo. O próximo nome dessa lista é o de Nina Santos. Nina Santos é conhecida principalmente por ser a coordenadora acadêmica do Desinformante, como é mostrado aqui no perfil dela no Twitter. Aqui no perfil do Twitter da Nina Santos nós encontramos publicações como essa, que ela retweetou da Thaís Borges, uma publicação em que estava escrito: é possível desradicalizar
radicalizar extremistas, atos terroristas em Brasília provocam debate. Brasil passou por fascistização nos últimos anos, afirmam pesquisadores que sugerem medidas para enfrentar o problema do radicalismo. A Thaís Borges, por sua vez, estava compartilhando uma matéria do jornal Correio que dizia: o destaque de hoje é a fascistização no Brasil nos últimos anos. Uma publicação agora aqui do Instagram da Nina Santos, de 2020, em que ela compartilhou uma sequência de imagens que dizia, entre elas, pesquisadora antifascista. Em 2018, setembro de 2018, pouco antes das eleições daquele ano, ela compartilhou uma foto aqui que dizia ele não. Essa era uma campanha na época de pessoas que eram contra a eleição de Bolsonaro, ou seja, desde 2018 ela já era anti-bolsonarista. Outra foto aqui de 2017, ela segurando uma plaquinha que diz: é assim que uma socialista se parece. E por fim, uma foto dela no Instagram, também publicada em fevereiro de 2017, com Lula e a falecida esposa de Lula, Marisa, escrito na legenda: seu sorriso de luta ficará sempre na memória. Ou seja, mais uma pessoa de esquerda. O próximo nome dessa lista seria Patrícia Campos Melo, que é a jornalista da Folha de São Paulo. Entretanto, houve uma falha de comunicação ali no dia da publicação dessa portaria, porque a Patrícia Campos Melo recusou o convite de participação nesse grupo, alegando que ela não teria condições por questão de tempo de assumir essa responsabilidade em função da sua ocupação justamente como jornalista na Folha. Em função disso, ela será apenas ouvida sobre combate ao extremismo, que segundo ela é um tema que ela pesquisa já há muitos anos, mas ela vai colaborar com o grupo sem nenhum vínculo formal, como é explicado aqui no corpo do texto. Portanto, o nome da Patrícia Campos Melo será desconsiderado na pesquisa desse vídeo. O próximo nome é o de Pedro Rodrigues Curi Halal, conhecido como Pedro Halal. Nós pesquisamos aqui os perfis do Pedro nas redes sociais, não encontramos perfil no Instagram, encontramos um perfil no Twitter que teve todas as suas publicações, todas as suas informações removidas. Só que pesquisando no Google sobre o perfil dele no Twitter, nós encontramos ainda algumas publicações relacionadas ao perfil dele, principalmente algumas respostas de outros usuários, como essa resposta aqui, em que um usuário escreveu: bolsonarismo mata, mas rende boas risadas no processo. Por que o Pedro Halal apagou o seu perfil nas redes sociais? Não sabemos dizer. Para ter mais informações a respeito dele, nós pesquisamos então na própria Wikipedia. E aqui na página dele na Wikipedia, Pedro Halal é descrito como professor universitário brasileiro, educador físico, epidemiologista, atuou como reitor na Universidade Federal de Pelotas de 2017 a 2020. É editor-chefe da revista científica Journal of Physical Activity and Health. O Pedro Halal teve uma matéria sua, se eu não me engano, escrito originalmente para a Folha de São Paulo, que foi compartilhada aqui no site do PT, que tem como título: artigo O Negacionismo Mata, por Pedro Halal. O epidemiologista Pedro Halal, com base em dados divulgados pelo jornal Valor Econômica, mostra que o número de mortes nas regiões bolsonaristas é o maior. Veja só, as regiões bolsonaristas citadas nessa matéria são as regiões mais populosas do Brasil, disparadamente mais populosas, então obviamente seriam as regiões com maior número de mortes. Esse é um exemplo claro de manipulação dos fatos para a construção de uma narrativa mais conveniente para aquilo que você quer que o público absorva. E indo mais adiante na pesquisa, nós encontramos aqui uma notícia de 10 de agosto de 2022 que diz que o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, se filiou ao PT. Então, a partir daí, não preciso mais dizer nada. O próximo nome da lista é Rosana da Silva Borges. No seu perfil no Twitter, Rosana Borges descreve-se como jornalista, professora universitária, articulista da revista Isto É, coordenadora da Escola Online Longa, autora de diversos livros. No seu perfil do Twitter, nós encontramos publicações como essa de 8 de janeiro. Assassinos e gente da pior espécie invadiram os 3 poderes da nação. Na tentativa de produzir narrativa que circulasse globalmente, imitando o Capitólio, tentam se aferrar ao fascismo e seus desdobramentos bárbaros. Outro tweet aqui, dia 24 de novembro de 2022. Brasil feliz de novo, 2 gols de Richarlison. Neymar fora. Pelo menos na abertura da Copa não pagaremos o mico da homenagem e dedicação prometidas. O gosto do Hexa fica ainda mais gostoso. Esse comentário aqui é porque Neymar havia declarado abertamente apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022. Outro tweet aqui de 15 de novembro de 2022, reproduzindo a frase do ministro Luiz Barroso: perdeu o mané, não a mola. Uma das frases mais infelizes da história vindas de um ministro da Suprema Corte brasileira e que se tornou praticamente um lema da esquerda para tentar ofender pessoas da direita brasileira hoje. 1 de novembro de 2022, prova cabal que ainda estamos sob o desgoverno de uma quadrilha. O anúncio do dito cujo sobre as eleições parece negociação de sequestrador com refém. Toda a ambiência deste anúncio se presta de fato ao ritual do sequestro, uma mente perversa que não sabe admitir a derrota. E por fim, mais 2 tweets dela aqui, um de 5 de outubro. Se nazismo se teve só um, mas fascismos foram vários, dizer
bolsonarismo tá super valendo. Corresponde a nomearmos a forma com que o neofascismo ganhou tais e tais contornos na terra Brasilis. E o último, é verdade que a essa altura do campeonato resolvemos exercer a taxonomia. Não é bolsonarismo, é extrema-direita. Não é extrema-direita, é fascismo. As expressões não estão em campos opostos. Ou seja, mais uma pessoa abertamente militando para a esquerda. O próximo nome da lista, que é o que eu trago agora, é Ricardo Campos. Ricardo Campos é a pessoa mais neutra e mais reservada que eu vi aqui em toda essa pesquisa. O Ricardo Campos é PhD e é docente na Alemanha. Faz parte também desse grupo, mas a única publicação que nós encontramos dele no Twitter que pudesse remeter a pelo menos ser contra a direita foi essa publicação aqui de 9 de janeiro. Em 2016, publiquei um artigo sobre a incompatibilidade dos valores da Constituição de 88 com a família Bolsonaro, analisando as medidas constitucionais que a Alemanha tomou no pós-guerra para garantir a democracia. No Brasil, não fizemos o dever de casa e a conta chegou. Portanto, o nome de Ricardo Campos, em função dos resultados que nós encontramos, não podemos afirmar que é uma pessoa que defende a esquerda em si, apenas que é uma pessoa que já compartilhou conteúdo se opondo à família Bolsonaro. O próximo nome da lista é Ronilson Pacheco, que tem no seu perfil aqui no Twitter, que é teólogo e que é professor assistente lá nos Estados Unidos, na Universidade de Oklahoma. No Twitter do Ronilson Pacheco nós encontramos publicações como essa: 22 de janeiro, foram 4 anos de um governo da morte, 4 anos. Outra publicação aqui de 17 de janeiro comentando a notícia de que o governo Lula havia retirado o Brasil da Aliança Internacional Anti-Aborto. Ronilson Pacheco escreveu: o governo fez o certo, finalmente, a exemplo dos Estados Unidos e Colômbia, o Brasil deixa a aliança internacional com países que flertavam com a extrema-direita e antidemocracia sob o eufemismo de combater o aborto, fora consenso de Genebra. Mais uma publicação aqui, compartilhando a notícia lá dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, escrevendo: vão realmente insistir no uso de manifestantes? Ou seja, querendo dizer que manifestantes não deveria ser a expressão utilizada para descrever. Ironicamente, no perfil do Twitter mesmo do Ronilson Pacheco, nós encontramos aqui uma publicação de 8 de novembro de 2022, compartilhando uma foto de um protesto com o mesmo padrão de comportamento, mesmos atos de vandalismo. Dá para ver aqui a foto de uma pessoa colocando fogo em um carro e subindo sobre o carro da polícia fazendo protesto, em que ele escreveu: voltamos ao microcosmos do que está em jogo hoje nos Estados Unidos com as eleições de midterms. A força dos protestos antirracistas e contra a brutalidade policial pós-George Floyd não foram apenas estéticas, ela abriu uma virada fundamental no país para pensar raça e democracia. Ou seja, o protesto que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi de um movimento de esquerda, teve vandalismo, teve atos do mesmo tipo, mas ele defendeu, ele achou bonito. Agora, o protesto que aconteceu no Brasil, pelo fato de ser oposição, aí ele não quer nem que se chame de manifestante. E indo mais adiante, mais alguns tweets como esse de 1º de novembro de 2022, escrito: Bolsonaro simplesmente sinalizou para que os terroristas domésticos continuem fazendo o que estão fazendo. E outro tweet: é um fascista mentiroso, incorrigível. E por fim, vai embora desgraça, tralha, traste e por aí vai. Vou deixar para que você leia o restante para o meu vídeo não ser derrubado. Mais claro do que isso em relação ao discurso de ódio, impossível. Pois é, mas essa pessoa vai integrar o grupo de trabalho que vai combater o discurso de ódio e extremismo na internet. Próximo nome da lista, Rosana Pinheiro Machado. No seu perfil aqui no Twitter mostra que ela é professora em Dublin, na Irlanda. Rosana Pinheiro tem publicações no Twitter como essa do dia 22 de janeiro, onde ela escreveu: votar no Bolsonaro é meu limite ético e político para relacionamentos quaisquer. Da mesma forma, passar pano para criminoso acadêmico também. Quando o golpista da Academia 171 for para a cadeia pelos seus tantos crimes, quero ver quem vai fingir que não passou pano para a pilantra. Mais um Twitter: do calor do momento, minha entrevista a um dos maiores e mais prestigiosos jornais de Portugal. No calor do momento em relação aos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Honrada pela confiança. Bolsonarismo pode tornar-se ainda mais subversivo e radicalizado. Agora algumas publicações aqui do dia 30 de outubro após o resultado das eleições. É óbvio que foi acirrado, é óbvio que o bolsonarismo é resiliente e forte. É óbvio que serão décadas para derrotar o fascismo, mas hoje nós vencemos e merecemos comemorar. Hoje, apenas hoje, a gente ganhou. Agora é dia a dia na luta sempre, mas hoje é só comemorar. Tem publicação dela também no dia 30 de outubro, um pouco mais cedo, aqui com uma toalha com a imagem do Lula, escrito "Sem medo de ser feliz". Tem publicação dela também dando uma entrevista ao Sul 21, em que ela disse: o que acontece no Brasil em termos de gênero, perseguição de professores, o que está acontecendo na Amazônia é incomparável. Talvez o Brasil seja o caso mais radical hoje de extrema direita, e é claro, não podia faltar uma foto com óculos e uma cara de sério para dar um pouco mais de credibilidade
credibilidade para a matéria. Ou seja, mais uma pessoa que nitidamente milita a favor da esquerda. E o último nome da lista é Rodinei William Eugênio. Rodinei William Eugênio, no seu perfil no Instagram, tem aqui na descrição: Babalorixá, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, autor do livro Apropriação Cultural. E no seu perfil no Instagram temos fotos aqui como, por exemplo, dia 2 de outubro de 2022, voto com amor e consciência, mas sobretudo na esperança de construir um Brasil novo, com igualdade, etc. Usando aqui camisa do Lula, toalha do Lula. Outra foto aqui do dia 2 de outubro, no colégio de votação, escrito Viva a Democracia, vestindo também a toalha do Lula. Foto aqui do dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições, também carregando a toalha do Lula. Vídeo aqui dele em Paris, junto com um grupo de pessoas levantando a bandeira do Lula. Foto dele no dia 1º de janeiro, participando da posse do novo presidente Lula. Ou seja, mais uma pessoa militante da esquerda. Pois é, 24 nomes, 24 pessoas que são supostamente representantes da sociedade civil, mas analisando um pouco mais a fundo, pesquisando um pouco o passado dessas pessoas nas redes sociais, nós vemos que dos 24, pelo menos 22 podem ser definidos como militantes de esquerda. E olhando as redes sociais dessas pessoas, nós vemos que muitos deles já se relacionam, já são pessoas conhecidas entre si. Nós vemos imagens de eventos, panfletos de debates em que aparecem 2 ou mais pessoas desse grupo aqui participando do mesmo debate, ou uma pessoa compartilhando publicação da outra no Twitter, no Instagram, etc. E a grande questão de tudo isso é que o governo criou um grupo para supostamente combater o discurso de ódio e o extremismo na internet, mas trouxe 24 pessoas que estão em um dos extremos. E o outro lado que simplesmente se lasque porque não tem absolutamente ninguém para que defenda o seu ponto de vista. Esse é o retrato do que nós estamos vivendo hoje no Brasil.